Oi, queridos! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esteroide anabolizante, né? Mitos e verdades, saber realmente o que são essas substâncias, polêmicas, por que dessa polêmica. O que eu acho que é muito importante? Eu acho que o importante é falar sobre, entender o que é. O efeito vai ficar um pouquinho para depois. Porque não adianta eu ficar batendo muito sobre o efeito. Faz bem, faz mal. E aí quem usa não quer falar que usa, quem quer usar não sabe para que usa, porque a gente se prende muito falando sobre o efeito. Mas, na verdade, eu percebo que se sabe muito pouco sobre o que são esteroides anabolizantes. E aí existem mitos, existem verdades, que a gente vai conversar um pouquinho sobre, tá? Então, vamos lá. Bom, falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Amanda Costa, eu sou professora de Química, sou química formada pela UERJ, sou educadora física pela UFRJ, sou especialista em treinamento de força, trabalho em estudo anabolizante já há um certo tempo, é o objeto de estudo do meu mestrado, faço mestrado no IFRJ, sou atleta bodybuilder. Na verdade, agora eu estou um pouquinho fazendo uma transição de categoria, mas por muito tempo fui da categoria bodybuilder, sou atleta de culturismo, convivo com culturistas por um certo tempo, já é um ambiente que me atrai, e foi muito dentro desse ambiente que eu aprendi sobre a prática do anabolizante, né? Sobre essa relação de uso, e aí veio o meu interesse em estudar essas substâncias. Então, na verdade, o que eu trago aqui para vocês dentro desse material? O que a ciência traz sobre essas substâncias, o que são os anabolizantes e um pouco dessa prática de uso desses produtos, né? Dessas substâncias, tá bom? Bom, o que eu acho que é mega importante? Eu sempre gosto de falar sobre letramento científico. Porque, na verdade, o que significa ser letrado cientificamente? É ter informações que me ajudem no meu cotidiano. Então, não adianta eu trazer aqui uma linguagem, eu quero esclarecer a população no tocante a esteroides anabolizantes. Eu trago uma linguagem que vocês não entendem, porque ela está muito lá no alto, muito na ciência, e vou deduzir, não, mas agora eles já sabem sobre. Não, não sabem, porque você teve informação, mas você não tem a menor noção de como utilizar no teu cotidiano. Ou seja, isso não vai mudar a sua vida em nada. Isso não vai favorecer a tua tomada de decisão consciente. Isso não vai impactar na tua decisão. Então, na verdade, letrar cientificamente é o que eu vou tentar fazer com esse material, é trazer essa informação lá da ciência, fazer, né, a transcrição dela para uma linguagem que a população entenda sem precisar de um conhecimento científico tão acentuado, e que, diante dessa informação, você consiga tomar uma decisão acerca dessa medicação, acerca dessa substância, de forma consciente. Porque o meu objetivo não é dizer que é certo, dizer que é errado, dizer que tem que usar, que não tem que usar, condenar ou não quem usa, nem apoiar. O meu objetivo é fornecer informação para que o indivíduo tome a decisão de maneira consciente. Porque eu observo que muitas pessoas, quando falam, decidem pelo uso, decidem pelo não uso, elas não têm a consciência do que essa atitude representa para elas, justamente por não saber o que essa substância é. Então é isso aí, amores. Bom, quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente precisa entender quimicamente, né? Porque a química, na verdade, responde muitas coisas. E aí a gente precisa entender quimicamente o que são essas substâncias. Eu gosto de trazer esse composto, que é o ciclopentano peridofenantreno. Não precisa ficar treinando esse trava-língua em casa. Mas, na verdade, ele traz 4 anéis carbônicos ligadinhos, vocês estão vendo? E essa figura representa a estrutura central de todo esteroide. Então, para ser considerado um esteroide, anabólico ou não, tem que ter essa carinha. Então, ser um esteroide significa possuir uma determinada característica química, tá? E aí a gente vai falar brevemente sobre as características químicas dos esteroides. São compostos orgânicos, ou seja, são formados na grande maioria da estrutura por carbono, hidrogênio,
possuem 17 átomos de carbono aí nesses anéisinhos, e depois tem outras ramificações. E aí, o que é interessante saber? Quando eu falo de esteroide anabolizante, eu estou falando de estrutura química, como qualquer outra. Bom, e aí, seguindo, esteroide anabolizante androgênico. Então, só na minha fala, eu tenho esteroide, por ter essa classificação química, essa estrutura química. Anabólico. O que é isso? Por que é anabolizante? Na verdade, anabólico é tudo aquilo que favorece crescimento muscular, né? Favorece crescimento. Quando a gente fala de anabolizante, a gente acaba trazendo para o crescimento muscular. Mas quando eu falo em anabolismo, eu estou falando em, a partir de moléculas menores, eu formar moléculas maiores. Aí eu sempre gosto de dar um exemplo, até para os alunos da escola, porque eu falo isso muito abertamente com eles. Pensa, quando você falar de anabolismo, pensa numa parede. Vários tijolinhos formam uma parede. Isso é uma maneira de você representar o anabolismo. E aí, quando a gente fala de androgênico, um produto que é androgênico significa um produto que apresenta, né, que mantém ou desenvolve características masculinas, ou seja, características virilizantes. Então, um produto ele é androgênico quando ele vai favorecer, sim, a virilização, o surgimento ou a manutenção de características masculinas. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque eu acho o exemplo bem viril, né, gente? Bem bonitinho, Kona. Bom, e aí vem outros termos que a gente tem que entender quando fala de esteroide anabolizante para sair um pouquinho ali do senso comum. Eu acho que o senso comum ele é muito ruim porque ele nos aprisiona e a gente vai propagando essa informação nada científica. Quando a gente fala de endógeno e exógeno, tá? Porque, na verdade, o que é endógeno? Aquilo que é oriundo ao sistema. O que é exógeno? Aquilo que vem de fora do sistema. Então, quando eu falo de esteroide anabolizante, normalmente, a grande maioria da população pensa no exógeno, aquilo que eu uso, aquilo que eu aplico, aquele comprimido. E não entende que esteroide anabolizante é produzido pelo nosso organismo, ou seja, é endógeno, é oriundo do nosso sistema e tem funções extremamente importantes no nosso organismo. E quando a gente passa essa informação, peraí, então uma coisa que o meu organismo produz para me fazer bem. Então, será que esses produtos realmente eles são responsáveis por tantos malefícios? Ou o olhar tem que ser lançado para o uso não consciente, o uso não assistido, o uso indevido? Como é que eu protejo uma população dos efeitos adversos, né, decorrentes do uso de esteroide anabolizante? Com ação proibitiva, com ação punitiva, com a propagação de um preconceito ou com o esclarecimento? Porque eu entendo, enquanto educadora, que uma vez que eu abordo esse tema, trago esclarecimento, eu favoreço que essa população entenda que corre riscos ao usar produtos de origem exógena sem a devida orientação. Bom, e aí vem aquela perguntinha. Todo esteroide, então, né? Esteroide anabolizante androgênico. Todo esteroide realmente é anabólico ou androgênico? Sempre. Já que agora eu já entendo que esteroide é uma característica química. Anabólico é uma propriedade dele. Ele vai causar crescimento, então é anabólico. Androgênico, virilização. Será que todo esteroide é anabólico? É androgênico? Bom, tá aí, ó, essa molécula aqui, quem reconhece? Nosso amigo colesterol, que nem hormônio é, na verdade, colesterol é um lipídio, está aí encontrado no nosso organismo, corresponde a funções importantes do nosso corpo, é responsável por isso, né? A gente tem aí, já é super um consenso que a gente tem que manter os níveis de colesterol de maneira adequada, de maneira controlada. Então, é um bom exemplo que nem todo esteroide é anabólico e nem androgênico. Bom, e quais os principais ali esteroides presentes no nosso organismo? A gente tem estrogênios, androgênios, progestagênios, glicocorticoides, mineralocorticoides. O que eu tento trazer com isso? Produzido de maneira
Endógena, a gente tem vários tipos de esteroides, tá? E a gente se prende muito na testosterona, que eu vou falar logo lá na frente. Aqui eu coloco umas figurinhas, né? As estruturas químicas, que a tia Amanda adora uma química, né? É verdade. Então eu coloco para que você se familiarize, para que você entenda. Olha como são parecidos. Então, assim, e aí que reforce, peraí, esteroide, na verdade, é uma característica química. Olha a carinha. Então, por que é todo mundo esteroide? Porque tem todo mundo uma estrutura química semelhante. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa síntese de hormônios e esteroides que ocorrem no organismo. Na verdade, como a gente viu anteriormente, ó, tenho aqui o colesterol, a síntese começa lá com o colesterol, não vou me prender nela, até chegar na testosterona. O que é bacana a gente perceber disso? Que eu tenho todo um caminho onde, por isso que a gente fala, né, que o esteroide, o colesterol, ele é o precursor dos hormônios esteroides, porque ele não é um hormônio, ele é um lipídio, mas a partir dele vem toda uma síntese metabólica e dá origem a vários tipos de esteroides, chegando lá no nosso esteroide anabólico androgênico, que é a testosterona. E aqui tem um exemplo, olha, do colesterol. Eu gero a pregnolona, que aí sim já é um hormônio. Então tem colesterol gerando pregnolona e dando origem a vários outros hormônios, tá? Vários outros esteroides. E aí a gente chega então na testosterona, né? Esteroide anabólico androgênico. Esteroide, porque tem aquela estrutura anabólico, porque causa anabolismo, causa crescimento de estruturas, crescimento de tecido. Androgênico, porque sim, favorece a virilização, o desenvolvimento de características masculinas. E aí, gente, é muito legal, porque quando eu falo da testosterona, eu tenho uma série, como vocês estão vendo, uma série de funções atribuídas a ela. Mas eu me prendo muito somente no anabolismo. Então, poxa, será que realmente só tem malefício de um esteroide anabolizante androgênico? Olha aí tudo que ela favorece. Parte, né? Porque ainda tem muito mais coisa. Então, assim, quando eu falo de testosterona, eu tenho que entender que essa testosterona dentro do meu organismo, aquela que é produzida endogenamente, que vem para me ajudar, que o meu organismo produz propositalmente, ela tanto pode ser convertida a dihidroxitestosterona, como ela vai a estrogênio. Quando eu falo um pouquinho dela, da conversão dela em DHT, eu sei que ela se dá por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E aqui eu tenho alguns efeitos da DHT. Acne, aumento de pelo, calvície. O que isso significa? Repara bem, se não são os efeitos que acontecem ali na puberdade, quando o menino começa a se desenvolver. É lógico, ele tem um pico de testosterona. Se a testosterona aumenta, a conversão a DHT também aumenta, e aí esses efeitos virilizantes aumentam. Aí eu tenho aqui uma outra via de conversão, que é a testosterona indo a estrogênio, pela enzima aromatase. Aí eu tenho o quê? Os efeitos gerados, né, também dessa conversão de estrogênio, da testosterona em estrogênio pela aromatase. E aí vou ter aumento de tecido adiposo, todas essas questões que ocorrem principalmente, né, no organismo feminino. E eu acho interessante a gente falar, porque a aromatase ela está associada, né, ela está presente ali no tecido adiposo, ou seja, a expressividade dessa enzima ela está relacionada ao tecido adiposo. E não é incomum meninos que na adolescência ali, quando tem um pico de testosterona, acima do peso, ou seja, meninos que têm uma expressividade de aromatase muito acentuada, desenvolvam ginecomastia. Isso pode sim estar relacionado à quantidade de testosterona que vai a estrogênio. Então tem que ter esse olhar. Um outro ponto, homens que estão com um percentual de gordura elevado, quando fazem uso de testosterona exógena, podem desenvolver ginecomastia, justamente por isso, porque a conversão em estrogênio pode se dar de maneira mais acentuada. E aqui eu coloco um esqueminha só para vocês entenderem muito didaticamente testosterona, tendo duas vias de conversão, a DHT, a estradiol, pela 5-alfa-redutase e pela aromatase. Bom, aqui ó, é um outro esqueminha também didático, só que aí ele já traz, olha, o que eu mostro aqui? A gente tem a conversão da testosterona, tanto em dihidroxi quanto estrogênio, só que ali eu tenho, olha, alguns receptores, ok? O que eu quero mostrar com isso, gente? Para que a ação, tanto da testosterona quanto da dihidroxi aconteça, é preciso que ocorra a formação de um complexo testosterona, complexo hormônio receptor.
Então, um outro fator que é importante no resultado oriundo, tá? Da quantidade, seja da conversão da testosterona em dihidróxido ou estrogênio, seja do uso de testosterona exógena, é a expressividade de receptores. Bom, e como é que isso acontece? É um esqueminha só para mostrar que esses receptores são receptores de citoplasma. Então, o hormônio, ele passa pela membrana celular, se liga no receptor e depois esse complexo vai para o núcleo celular, onde vai ser feita ali a transcrição do RNA. Bom, agora sim, eu já entendi mais ou menos como é que funciona essa questão da testosterona produzida pelo meu organismo. E eu vou falar um pouquinho sobre o esteroide anabolizante sintético, porque o que é isso, na verdade? O que é esse esteroide anabolizante que as pessoas têm tanto mito de falar, tanto medo, e aí isso faz com que toda uma população saia utilizando esteroide anabolizante sem ter o menor cuidado, simplesmente porque não tem informação, não tem onde aprender, não tem onde perguntar. Bom, esteroide anabolizante sintético, gente, nada mais é do que medicamento. Sim, são remédios. Vende na farmácia. Precisa de receita para comprar. Passa por toda a produção em critérios de segurança, vai lá para a farmácia. E qual o objetivo do esteroide anabolizante? Curar doenças, melhorar a qualidade de vida, como de qualquer medicamento. Ninguém toma um medicamento para ficar doente, para ficar pior. Não, eu tomo um medicamento para melhorar a minha saúde, melhorar a minha qualidade de vida. E essa é a função do esteroide anabolizante. Eles são produtos, né, sintetizados, produzidos a partir da molécula original de testosterona. Então, a indústria pegou essa molécula de testosterona, fez algumas modificações químicas com alguns objetivos específicos, aumentar o tempo de meia-vida, o tipo, né, se vai ser oral, se vai ser injetável, se vai ser em forma de gel. Então, assim, essas modificações químicas foram feitas de maneira a otimizar, a aumentar a efetividade desse medicamento, a ação desse medicamento, favorecer alcançar diversos usuários. Então, a pessoa que não pode tomar um medicamento oral tem a possibilidade do injetável. No injetável, você consegue administrar as doses em espaços de tempos maiores do que o oral. Então, tudo tem um objetivo. Mas é importante que a gente saiba que esteroide anabolizante é medicamento. Bom, e qual a aplicação do esteroide anabolizante? Se eu estou falando de um medicamento, como eu já disse, a aplicação dele é tratar doença, é curar doença, né? É melhorar a expectativa e a qualidade de vida das pessoas. E aí a gente sabe que esteroide anabolizante são medicamentos tratados no tratamento de diversas doenças. Sempre que você, principalmente, né, em casos onde você precisa de uma reconstrução tecidual rápida. E aí isso faz com que o esteroide anabolizante tenha aplicação até em determinados casos de câncer, em casos de queimados graves, crianças que têm problemas de crescimento. Então, assim, você consegue, pessoas com problemas graves, de problemas ósseos muito graves. Então, você consegue ver, isso é apenas algumas das aplicações, gente. Você consegue ver que tem muita aplicação dentro da medicina, tem muita melhora da qualidade de vida, tá? Porque justamente são usados em muitos casos de doentes graves, onde eu preciso de um produto que favoreça essa reconstrução tecidual de maneira acelerada. E aí eu torno a dizer, quando a gente traz esse letramento científico, a população começa a entender. Porque se usa realmente esteroide anabolizante de maneira muito banalizada. Só que, apesar de a gente saber que a automedicação está aí, as pessoas se automedicam, mas tem um critério, um cuidado quando você vai usar um medicamento que você não conhece. Você não sai como louco usando um medicamento qualquer. Por quê? Porque é remédio. Se eu não tomar com cuidado, vai me fazer mal. Então, é esse olhar que eu acho importante que se tenha sobre esteroide anabolizante. Aqui eu trago alguns exemplos, né, dos esteroides anabolizantes mais comuns, até porque são de preço mais acessível, então são muito facilmente comprados. E agora, quando a gente fala, poxa, Amanda, mas tem vários esteroides anabolizantes no mercado, e a gente conhece um monte que a gente consegue comprar. Sim, mas fundamentalmente a diferença está no tipo de produção.
no tipo de reação química que a indústria fez para gerar esse produto. Então, a gente tem aí produtos, os principais, né, as principais modificações químicas. Foi a alquilação, esterificação ou alguma mudança química estrutural em um daqueles 4 anéis. Aí aqui, olha, vou ficar para vocês a informação sobre o que é uma alquilação, uma esterificação. Depois, quem quiser ver de maneira detalhada, pode baixar o material, tá? Que vai estar disponível para vocês olharem como que essas reações químicas se dão. Mas quando a gente fala ali de um processo de alquilação, ou seja, eu gerei um alquilado, e o que propriedade, né, é atribuída a esse grupo de esteroides? Os alquilados, na verdade, eles são esteroides anabolizantes mais resistentes à degradação hepática. Então, assim, quando passa ali pelo fígado, eles resistem mais a essa degradação. Em compensação, são mais hepatotóxicos. É só a gente pensar um pouquinho. Poxa, se ele passa pelo meu fígado e se mostra mais resistente, o meu fígado reconhece ele como o quê? Como alguma coisa que eu não sei trabalhar. Peraí, o que é isso? Que está resistindo ao processo, né, de metabolização aqui. Então, aí você tem, de modo bem geral, o start, né, ali no teu metabolismo de maneiras de se defender desse produto que eu julgo muito tóxico. Por isso que eles se tornaram hepatotóxicos, tá? Aí a gente tem a esterificação. Na verdade, a esterificação é um processo químico que gera um éster. E aí, olha, eu vou deixar aqui quais as propriedades desses produtos, os esterificados. Eles têm maior solubilidade no veículo oleoso, então acaba sendo mais fácil de você usar, administrar de forma injetável, tem um maior tempo de ação no organismo, então você pode fazer a administração em espaço de tempos maiores. Você fica com uma liberação, esse tempo maior de ação decorre de uma maior liberação desse produto na corrente sanguínea. E aí é uma coisa interessante de saber que as cadeias do éster gerado podem ter vários carbonos, podem ser cadeias curtas ou cadeias longas. Mas vocês vão ver que esses ésteres têm uma coisa em comum, que é esse rabinho ali, ó, tá? Como se fosse uma caudinha, que é, na verdade, são os carbonos desse éster. E aí a gente sabe que quanto maior essa cadeia, maior o tempo de meia-vida da substância. O que é meia-vida? Meia-vida é legal para entender, porque a gente sabe que, de maneira bem simplória, meia-vida é o tempo de ação daquele medicamento no meu organismo. O tempo que eu preciso para administrar novamente a dose. Então, quanto maior a meia-vida, mais distante eu vou fazer essa administração. E o que eu percebo, gente? As pessoas não entendem sobre isso. Então, saem usando produtos com um nome parecido e usando as doses que o colega usa. Mas, às vezes, o colega está usando, estou dando um exemplo, um produto de meia-vida curta. Então, ele faz a administração de maneira X. Você pode estar usando um produto de meia-vida longa. E você, quando administra igual a ele, você está subindo muito a concentração desse produto no seu organismo. É lógico que os efeitos colaterais gerados por esse produto vão ser muito mais acentuados. Bom, e a gente tem também algumas modificações ali nos carbonos dos anéis. E aí, na verdade, produtos gerados a partir dessas modificações possuem um menor grau de virilização, ou seja, são produtos com nível androgênico menor, são esteroides mais próximos da idealidade. Amanda, como assim? Não, o que se busca, né? A gente busca produzir esteroides com anabolismo acentuado sem gerar efeito androgênico. A indústria já conseguiu isso? Até o momento, não. Mas esses anabolizantes formados por essa maneira, por essa via de produção, conseguem ter efeitos anabólicos mais acentuados do que os androgênicos. São menos hepatotóxicos, possuem uma maior afinidade pelo receptor. Lembra que eu falei? O hormônio tem que se ligar ao receptor para que a ação seja efetiva. Então, se eles têm maior afinidade pelo receptor, essa ação acaba ocorrendo de maneira mais efetiva, né? E são mais resistentes à aromatização, ou seja, a serem convertidos em estrogênio. Alguns exemplos: nandrolona, primobolan. Bom, e uma coisa que eu acho muito legal. Gente, não vamos confundir efeito colateral com efeito androgênico. Se houvesse realmente uma informação sobre o que é efeito androgênico,
sobre esteroide como medicamento, né? Como entendendo o termo do que eu vou usar, tirando só aquele olhar do crescimento muscular, se isso acontecesse, a minha ideia, né? A minha inferência é que os danos à saúde seriam muito minimizados. Por quê? Porque as pessoas não entendem que, olha só, esteroide anabolizante androgênico. Eu vou usar um medicamento que é anabólico e androgênico. O que eu espero desse medicamento? Anabolismo e efeitos androgênicos. E aí as pessoas usam anabolizante e quando tem os efeitos androgênicos, porque elas tomam doses altíssimas, só querendo muita massa muscular, muito efeito anabólico. Se ele é anabólico e androgênico, os efeitos vão vir juntos. E ninguém está enganado. As pessoas não têm consciência, leitura científica para entender que se eu uso um produto androgênico em grande quantidade, o meu nível de androgenismo vai ser elevado. E aí eu digo assim, nossa, cresceu pelo, a voz ficou grossa, deu calvície, muito efeito colateral. Não, eu devia estar super feliz. Eu usei pra caramba um produto androgênico, tive pra caramba efeito androgênico. Então vamos ter cuidado. Efeito androgênico, quando a gente fala de um produto que promete isso, não pode ser considerado efeito colateral. A gente precisa entender que esses efeitos são dose dependentes. Quanto mais eu busco um anabolismo desesperado, quanto mais eu uso em dose elevada testosterona, mais efeito androgênico eu vou ter. É fato. E aí a gente sabe também que todos os esteroides anabolizantes disponíveis no mercado causam efeitos androgênicos. O que muitas vezes acontece é que em doses muito pequenas de reposição hormonal, muito controladas, prescritas por um médico, esses efeitos são bem sutis e aí pode-se dizer que são imperceptíveis. Mas dizer que o meu colega, minha amiga usou e não teve nenhum efeito androgênico, a gente não pode afirmar. Porque todo esteroide anabolizante tem essa via de conversão. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho de uso estético, né? Eu coloco aqui uma figura de uma mulher musculosa, tá, gente? Não dizendo que a pessoa, para alcançar esse físico, precisou usar anabolizante, não. É apenas uma ilustração que permeia o imaginário comum. Na verdade, sobre o uso estético de anabolizante, a gente pode dizer que é proibido, é lógico. Não se prescreve anabolizante para melhora estética. Não se prescreve anabolizante em doses elevadas. Porém, a gente sabe que o uso ocorre. Então, é importante que a população entenda o que são essas substâncias, como elas funcionam em dosagens de uso clínico, para que essa população tenha consciência e condição de entender o que pode decorrer de extrapolar tanto essas doses. Então, na verdade, esse uso estético ele vem muito relacionado, decorre ali, né, muito da prática de fisiculturistas, a gente sabe disso, decorre muito do senso comum, da conversa, da troca entre praticantes de atividade física que buscam a melhora estética, usam realmente em quantidade, obtêm essa melhora estética, esse aumento de massa muscular e propagam a informação. E aí é o que eu digo, enquanto os profissionais da área da saúde se privam de falar sobre esse assunto. E aí, como eu falei, as pessoas têm muita ideia também do ciclo de esteroide anabolizante. Pô, como é que é o ciclo? Pô, vou ciclar. O que é isso? Vou combinar vários produtos. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas combinam produtos achando que são produtos completamente distintos, mas na verdade não são. São todos derivados da testosterona, todos vão me gerar anabolismo, todos vão gerar androgenismo. Eu misturo, subo pra caramba a quantidade de testosterona, aumento muito aquelas vias de conversão e, obviamente, tenho muitos efeitos androgênicos e colaterais associados a esses ciclos, tá? E aí, da onde decorre essa ideia de ciclo? Decorre também dessa prática e da experiência, principalmente de fisiculturistas. E eu acho, gente, que tem que fazer um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que o fisiculturista, em algum momento, ele incentivou o uso de esteroide anabolizante, que nem as pessoas usam por culpa dessa população. Não. O que eu deixo claro é uma população de físico extremamente diferenciado, é uma população que faz uso dessa substância,
obtém resultados, porém dentro de um cenário que a maioria da população desconhece, de um cenário ali mesmo, sabe, que quase não é humano, um cenário máximo de treinamento, um cenário máximo de nutrição, de limite nutricional e um cenário de medicamento. Então, assim, na verdade, a população atribui aquela imagem, né, uma imagem de desejo, obviamente, uma imagem que promove status, que promove poder, que permite uma maior aceitação social. A população olha essa imagem e, lógico, atribui ao esteroide anabolizante apenas. E aí, na busca de conseguir essa condição física, ela mergulha cada vez mais fundo no uso de esteroide anabolizante. Não tem médico para falar sobre, não tem educador físico para orientar, não tem nutricionista para esclarecer, não tem profissional da saúde que busque quebrar esse tabu, que seja uma quebra de tabu dentro das escolas, dentro do espaço universitário, para que quando a gente estiver na linha de frente tratando com a população que não tem informação, conhecimento sobre esse cenário, né, que para alcançar esse corpo existem muitas outras variáveis, quando a gente estiver de frente dessa população, a gente possa, pelo menos, estar esclarecendo. E aí, com certeza, a tomada de decisão desses indivíduos possa ser diferente. Quando a gente fala também um pouquinho de terapia de anabolizante, a gente parte para a terapia pós-ciclo, que é um outro ponto onde muitas vezes é preciso entrar com medicamento. O que é essa terapia pós-ciclo? É aquele momento pós o ciclo, quando o indivíduo usou esteroide anabolizante por muito tempo. Obviamente, a produção hormonal natural dele ficou completamente desestabilizada, dependendo da duração e da magnitude desse uso. E aí ele percebe que essa produção não volta ao normal. Então, muitas vezes, é preciso usar estratégias para que essa produção seja regularizada. E isso caiu numa banalidade, porque as pessoas já falam assim, vai mexer com a minha produção hormonal natural? Não tem problema não, porque eu vou fazer terapia pós-ciclo. Então, assim, na verdade, é um problema gerando o outro. E aí a gente tem mulheres também entrando com terapia pós-ciclo. Quando minimamente se sabe que a produção de testosterona da mulher é tão baixa, principalmente após uma certa idade, tão baixa, que você pode usar esteroide anabolizante muito, que não vai ser suficiente para tornar mais baixa essa produção. Então, normalmente, quando a mulher para de usar esteroide anabolizante, ela vai verificar, né, as taxas de testosterona, poxa, está muito baixa, eu tenho que fazer uma terapia pós-ciclo. Não adianta, porque você não vai aumentar essa produção, porque ela já é naturalmente baixa. Você pode, sim, continuar com a taxa de testosterona entre o que seria o esperado e o que estava antes, quando você estava usando muito. Mas aí como é que você vai fazer? Você vai fazer isso utilizando produtos que tenham uma taxa de testosterona, né, menor, mas você ainda assim vai estar à base de medicamento. E aí a gente vai bater ali na principal motivação para o uso. E é óbvio que a principal motivação para o uso, embora se saiba que esteroide anabolizante é medicamento que vem tratar doenças, melhorar a qualidade de vida, é o estético. Justamente por não se fazer essa relação. Então, para a maioria das pessoas, esteroide anabolizante é um produto que melhora a estética corporal. Ele não é atribuído ele a condição, o status de medicamento. E como ele vem melhorar a minha condição estética, o uso é super elevado. Bom, gente, falando aí, né, sobre essa substância, agora eu vou fazer umas pontuações. Qual o meu objetivo com esse material? Você vê que é um material breve, um material compacto, mas eu espero que seja um material assim que aborde questões que a maioria das pessoas, que a maioria dos profissionais não abordaram, ok? Eu espero trazer informações para vocês que vocês não tenham conseguido de maneira tão fácil. Eu realmente acho que o meu objetivo ele é alcançado. Até porque eu permeio, né, o ambiente acadêmico, eu permeio o ambiente do esporte, eu permeio um ambiente de pessoas que querem uma melhor estética. E eu tive muita dificuldade em obter essa informação
dentro da graduação de Educação Física, onde eu passei a todo momento pela graduação, e não existe um momento que fale sobre essas substâncias. Passei pela graduação Química e especificamente não tem um momento onde trate essas substâncias. E aí eu fui juntando conhecimentos, juntando saberes químicos, saberes da educação física, saberes do culturismo. E aí eu pensei, caramba, tem que ter um material para que as pessoas entendam o que é esteroide anabolizante. Ah, eu quero usar medicamento sem o médico saber. Ótimo, use, mas você sabe o que está fazendo. Nossa, esteroide anabolizante é medicamento? Eu não sabia, não acho certo usar medicamento sem uma prescrição médica. Se eu soubesse que era isso, eu não teria usado. Olha a diferença. Então, assim, eu percebo que a informação permite que você tome uma decisão acertada dentro de um cenário que você conhece, tá? Esse é meu objetivo. As ilustrações, tá, desse material são fotos ali retiradas de internet, não representam usuários de esteroide anabolizante, representam formas físicas desejadas e atribuídas ao uso de esteroide anabolizante, ok? A maioria da população olha esse tipo de forma física e atribui ao uso de esteroide anabolizante. Aí, na busca por esse resultado, acaba fazendo um uso muito indevido dessas substâncias. Torno a dizer, a minha opinião enquanto educadora é a grande culpa, que esteroide anabolizante está se tornando um problema de saúde pública, isso já é fato. Mas a culpa desse fato estar acontecendo não é do produto, não é da medicação. É da falta de informação sobre, que corrobora com o uso indevido, com o uso indiscriminado. Tá bom, gente? Sempre um prazer falar com vocês. Beijo.